a comunicação vai ser essencial, né? E eles vão precisar, do que já é natural, mais fácil para eles, dessa inserção da tecnologia na atividade diária deles. E aí, Rafael, o que você tem aí para contribuir com a gente dentro desse aspecto? E eu sei que tem muito. Essa é uma pergunta difícil também. Eu sou cheio de perguntas difíceis hoje aqui, mas... Epa, e não é para ter desafio na medicina? É verdade. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Simon Sinek, e ele traz ele fez uma pergunta para os navies, né, que são a marinha americana, e ele estava retratando um pouco sobre o que fazia os navies, né, a marinha americana, ser tão eficiente naquilo que eles se propõem a fazer, né? Por que eles são tão grandiosos dentro do próprio exército americano, que é vasto. E aí ele fez um desenho onde ele colocava num dos eixos desempenho, performance, e num outro eixo, né, o X e o Y, no outro eixo ele chamou de trustness, confiança. E ele dizia que a gente sempre quer o que tem alta performance, alto desempenho e que tenha autoconfiança, né, no quadrante superior do gráfico. Mas ele falou que esse é um indivíduo muito difícil de ter em grandes escalas e que a Marinha Americana precisava tomar uma decisão entre aquele que tem alta performance, mas baixa confiança, ou menos confiança, ou menos performance com mais confiança. E dentro desse estudo ele entendeu que a Marinha privilegiava justamente esses que eram altamente confiáveis, mesmo que perdesse um pouco do desempenho. Mas o que ele queria retratar com isso? Ele queria retratar com isso a realidade que hoje a gente vive. E aí eu vou trazer o paralelo para a medicina, que é: a gente tem múltiplas formas de fazer avaliação de performance. Múltiplas. Testes, provas, métodos, tanto faz objetivos, mais subjetivos, mas para avaliação de desempenho. Mas poucos instrumentos para fazer a avaliação de confiança, que eu vou traduzir para atitude, né, as soft skills. Então, hoje, durante a nossa permanência dentro de uma instituição, né, dentro da medicina, avaliamos de diversas formas e muito bem cognição e habilidade. Avaliamos muito mal porque não temos indicadores palpáveis, claros em termos atitudinais. Então, tá aí a nossa grande lacuna, talvez em termos educacionais, se me perguntassem, uma grande falha do nosso sistema é efetivamente como melhorar talvez os objetivos educacionais sob o ponto de vista atitudinal e como mensurar isso ao longo do caminho, identificando as lacunas que precisam efetivamente ser corrigidas e que efetivamente a gente consiga fazê-la. E implantar também, né, gente, aproveitando aqui, a cultura do feedback, né? Porque como latinos, nós somos muito emocionais. E um feedback bem feito, ele deve ser realizado através de uma análise muito clara e deve ser recebido diferente daquilo que é o hábito ainda nacional, como sendo uma avaliação punitiva, mas como algo extremamente construtivo. Nesse momento, a gente precisa e aí eu volto, de uma boa comunicação, para aquilo que o Scalise falou. Então, eu acredito mesmo, e vocês aqui estão para provar, que nós médicos precisamos também ser bons comunicadores. Se nós não formos bons comunicadores, a gente não consegue fazer com que o paciente tenha confiabilidade em nós. Ele vai preferir e vai achar mais fácil usar o palpite do Google, né? Nós não vamos fazer com que eles tenham adesão à nossa terapia proposta, porque a gente não comunica bem os como, onde, porquês, e porque a gente não tem uma atitude acolhedora em relação àquela dor dele. E isso tudo é comportamento atitudinal, né? É socioemocional. Para além, gente, da atitude profissional, que demanda aí um rosário de orientações dentro do comportamento ético do médico. Então, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje para a educação médica, mas queria, de novo, concordam? Quais os caminhos? Pensam em soluções? O que vocês têm implantado aí nas escolas de vocês? Quer começar, Scalise? Eu falei que esse bloco você começa.
você falou, como eu falei no começo, na verdade as metodologias ativas são facilitadoras para esse tipo de atividade, né? A gente estimula os alunos a se comunicarem, a conversarem, a embasarem o seu argumento no conhecimento, né? Que eles realmente são estimulados a participar e discutir no grupo, né? Isso tanto no PBL, né, na aprendizado baseado em problemas, ou em times, né, no TBL. Eles conversam, eles argumentam, eles trazem tudo que eles estudaram e eles têm que colocar. Se eles não forem colocados, o tutor que está ali vai falar, olha, você precisa participar mais, você precisa se envolver, né? A gente começa a trabalhar com isso, com a cultura, para que ele também entenda o feedback, né? Ele recebe o feedback, também o tutor recebe, ele começa a ouvir, fazer uma orientação para alguém, né? O aluno também faz isso. O aluno fala, olha, isso daqui precisa ser... Ele também dá o feedback dele. Então, a cultura do feedback... Desculpa. Então, a cultura do feedback 360, desde os anos iniciais, é como vocês têm feito aí para que esse hábito e essa cultura de grupo possa ser... Tem ferramenta para a gente poder intervir nessa situação, deles aprenderem a ouvir e fazer feedback, né? Fazerem feedbacks positivos e não serem também, né, dizer, né, estúpidos, agressivos numa crítica, mas que eles também saibam absorver quando vem uma crítica de onde vier, né?